Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Bora lá, então, começar a nossa aula de hoje, tá? Direito societário, sociedades, empresas, tá? Pessoal, na nossa aula passada, só para fazer uma observaçãozinha, eu acabei nem postando aquela aula porque a gente começou a ver a matéria, né? E coisa de 10, 20 minutos, a energia caiu, né? Então, hoje a gente está realmente começando a matéria de fato, né? Começando o nosso conteúdo, né? Então, eu queria só fazer esse adendozinho, né? Porque teve uma galera que me pediu a aula da semana passada e a retrasada. A retrasada eu vou postar hoje, que foi aquela aula introdutória, tá? E que a gente conversou bem a fase inicial, como é que seria a ementa, as datas, etc. Mas hoje a gente começa realmente a matéria. Eu vou começar do zero, porque a aula passada para mim não contou, né? Porque no meio da aula a energia, eu estava lá na faculdade, a energia caiu, tá? Então, mas hoje tá tudo certo, tá tudo sendo gravado. Hoje eu vou estar postando, tá? Se não for agora pela manhã, à tarde com certeza já tá os 2 vídeos postados, tá? Porque às vezes demora um pouquinho de subir esse vídeo para a nuvem, na nuvem eu tenho que descarregar, fazer o download e colocar no YouTube, tá? Mas de hoje não passa, sem sombra de dúvida, peço desculpas aí pelo atraso daquela primeira aula, tá? Do dia 10, tá bom? Mas hoje a gente está começando realmente a nossa matéria, tá? Então bora lá, qualquer dúvida, fiquem à vontade, abram um áudio, façam pelo chat, estamos aqui à disposição de vocês, beleza? Vou esticar aqui a apresentação para ficar melhor para vocês darem uma lida, verificarem, se porventura alguém entrar, eu minimizo e autorizo aqui, permito a entrada na sala de aula, tá? Então, bora lá. Sociedades empresariais e título de crédito. Como a gente já falou na nossa primeira aula, eu vou primeiro começar pela parte societária e depois eu ingresso na parte de títulos de crédito. Tá bom? Deixa eu só ver aqui alguma coisa. O som não está saindo para mim. Os demais estão me ouvindo? Porque para mim aqui, Maria, ele tá aparecendo que o microfone para mim está funcionando. Galera, me dê só um feedback se está funcionando para os demais. Para mim tá ok aqui. Tá dando como se estivesse. Estou ouvindo. Não deve ser alguma coisinha, Maria. Talvez, às vezes, deve estar desligado, talvez o som, alguma coisa do gênero. Entra e sai de novo. Qualquer coisa é um bugzinho, tá? Então, bora lá. Então, pessoal, na nossa aula passada, ou na nossa primeira aula, assim dizendo, eu falei que nós iríamos começar pela parte do direito societário, tá? Puxando aqui a ementa, essa vai ser o nosso encontro até a V1, tá? Vamos ver toda essa parte societária, cada tipo de espécie de empresa, cada tipo de espécie de sociedade, né? Vamos conversar sobre tudo isso na nossa aula de hoje. Vamos ver hoje, pelo menos, as sociedades não personificadas. Vamos entender o que é isso, tá? Beleza? Então, hoje a gente já começa a falar um pouco da matéria da parte da sociedade. Próxima aula a gente já entra em limitada, né? A primeira não personificada, salvo engano, é a sociedade simples, tá? Não, acho que começa com simples, depois vai para limitada. Aí sim a gente entra aqui na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, tá? E aí vamos mandando cada uma, tá bom? Então, bora lá. Na nossa aula passada a gente começou a falar, mas em virtude da energia eu vou começar tudo do zero, tá? Pessoal, quando a gente fala em sociedade empresarial, sociedade já dá a ideia de várias pessoas, né? E é assim que a doutrina até coloca. Sociedades são pessoas jurídicas de direito privado decorrentes da união de pessoas que possuem fins econômicos, repartição de lucros. De fato é isso. Quando a gente fala em sociedade empresarial, a gente está falando de uma união, um conjunto de pessoas, e essas pessoas, por serem sociedades empresariais, elas irão buscar algum fim econômico. Professor, por que o senhor fala isso? Porque é importante a gente falar essa questão da busca pelo lucro, porque lá no artigo 44 do Código Civil, ele vai falar assim, são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades, partido político, tem vários, ele elenca lá no artigo 44. Aqui eu destaco essas duas, por quê? Porque associação e sociedade são duas formas de união de pessoas. Exemplo, a Associação dos Pescadores de Fortaleza. Os pescadores se uniram em uma associação. A grande diferença que existe, que você pode perguntar assim, professor, então qual é a diferença entre uma associação e uma sociedade empresária? A única diferença é justamente esse quesito dos fins econômicos, da busca pela repartição de lucros. Tá? A associação é um conjunto de pessoas também, tá? Mas ela não visa vender algo. Você não vai ver a associação dos pescadores com uma loja. Não vai ter isso. O que pode acontecer é, eventualmente, eles se unirem, né,
para gerarem um tipo de, sei lá, de desconto, para atrair a clientela, ou seja, avisando sempre o bem-estar dos associados. Então, geralmente, a associação ela luta por melhores garantias, por melhores direitos, por melhores vendas, enfim. Ela não vai ter o foco, o lucro. A associação, o foco é proporcionar melhores condições para os associados. Tá? Beleza? Então, a sociedade empresária, que é a nossa matéria de estudo esse semestre, é um conjunto de pessoas, show de bola. No entanto, essas pessoas, elas têm o objetivo de ganhar dinheiro, de buscar o lucro, né? Isso que a gente chama de sociedade empresarial, tá? O Código Civil fala mais ou menos isso. Celebra um contrato de sociedade às pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício de atividade econômica e a partir entre si dos resultados. Acabei de falar isso, né? Então, o contrato que liga as pessoas em uma sociedade empresária, ela vai justamente colocar isso em pauta. Os sócios, né, eles irão trabalhar em conjunto para quê? Para conseguir, por meio da atividade econômica, a partilha entre si dos resultados. O que são os resultados? É o lucro, é ganhar dinheiro, pessoal. Resumindo tudo isso que a gente falou, a sociedade empresária é o conjunto de pessoas, é você e seu amigo, você mais 3, que vão se unir para ganhar dinheiro. Resumidamente, sendo muito direto e claro, seria isso. Isso, toda essa conversa que o Código Civil fala, é isso que a gente acabou de falar, tá? Beleza? Agora um detalhezinho muito importante, tá? O Código Civil, ele é de 2002, beleza? Lá ele diz que celebra um contrato de sociedade às pessoas. E aqui eu chamo a atenção para vocês. 2 pontozinhos como forma de atualização do direito. Existe o que a gente chama hoje em dia da sociedade unipessoal. Vocês lembram disso quando a gente estudou Teoria Geral da Empresa, semestre passado, em que nós fomos estudar a EIRELI? A EIRELI, ela é um tipo empresarial, não é uma sociedade, ela é um tipo empresarial, mas para que você possa abrir uma EIRELI, quanto de capital mínimo ele exige? 100 salários mínimos. Lembram disso? Pronto. Pois é. Pois até o ano passado, na verdade, 2019, essa era a única forma de você abrir uma empresa sozinho, né? De maneira que o seu patrimônio não respondesse pelas dívidas da empresa. Essa era a única forma que tinha por meio da EIRELI. No entanto, tinha esse grande embate. Pô, eu vou abrir uma empresa, eu quero abrir uma empresa, mas eu tenho que ter 100 salários mínimos, é muito dinheiro. Então, diante de toda essa indignação do empresariado, assim falando, tivemos a MP da Liberdade Econômica, né? No finalzinho de 2019, e essa MP da Liberdade Econômica, ela trouxe a possibilidade de você, sozinho, sem ninguém, abrir uma sociedade unipessoal. O que é isso, professor? O nome já diz. Unipessoal é de uma só pessoa. Então, você, sozinho, pode abrir uma sociedade unipessoal, sociedade essa, limitada, por exemplo. Você não vai ter que ter mais de 100 salários mínimos. Então, você deve estar pensando, certo, professor, beleza. Então, provavelmente, a EIRELI vai acabar um dia. Provavelmente, a EIRELI vai acabar um dia. Deixa eu só ver aqui que eu fui abrir aqui a janela. Deve ser problema no celular. O senhor vai colocar no YouTube, eu vou sim, viu, Maria? Hoje mesmo eu coloco, tá? Fico tranquilo. Então, pessoal, a tendência é que, de fato, a EIRELI, ela venha terminar. Não venha mais existir, porque não tem sentido. Você vai abrir uma empresa sozinho, tá? Quais são as opções? EIRELI ou sociedade unipessoal? Para abrir uma EIRELI, exige-se um capital mínimo de 100 salários mínimos. Porra, 100 mil reais, praticamente. E para abrir a sociedade unipessoal? Não exige nada de capital. Então, eu vou para cá. A tendência é que a EIRELI, ela venha, por fim, terminar, tá? Então, eu queria chamar a atenção para vocês, porque como houve uma atualização da legislação, né, a MP trouxe a possibilidade da sociedade unipessoal, de uma só pessoa, tá? E essas pessoas que aqui são colocadas no artigo 981, é muito importante te frisar, ela pode ser tanto pessoa física, nós, eu, Bárbara, Maí, todo mundo quiser se reunir, né? A Maria, se a gente quiser montar uma empresa, beleza, tranquilo. Somos pessoas físicas e podemos abrir uma sociedade que é uma pessoa jurídica. Agora você vai perguntar, professor, e pode, por exemplo, pessoas jurídicas se unirem e montar uma empresa? Pode, sem problema algum. Vamos supor que o McDonald's se junte com o Burger King
para criar sei lá, um Mac Big, né? Um Mac King. Estou inventando aqui uma terceira empresa. É possível? É possível, sem problema. Pessoas aqui, ela é tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, tá? E quando as empresas elas se juntam, ocorre aquilo que a gente chama de holding. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É um assunto muito interessante, tá? Tem poucos advogados que atuam nessa área, tá? De promovendo a holding patrimonial, holding imobiliária, né? Temos vários tipos de holding que podem ser montadas. Geralmente, quem é que faz holding, professor? Na vida prática? Geralmente é aquela galera que tem muito dinheiro, tá? Ou então tem muitos imóveis. Beleza? Por que essa galera tem muito dinheiro e muitos imóveis? Porque a holding, você cria uma empresa, vou falar por cima, tá, pessoal? Para a gente não entrar num assunto que não convém. Mas você cria uma empresa, pessoa jurídica, e, por exemplo, sei lá, Desmar Queiroz, dono da Pague Menos, o cara é podre de rico, tem 100 mil imóveis, tá? Ele criou uma holding, isso é verdade, tá? Ele criou uma holding, colocou todos os imóveis dentro da holding, como se quem fosse a dona de todos esses imóveis que ele tem fosse a pessoa jurídica. Aí você fala assim, professor, por que ele está fazendo isso? Para quê? Bom, pessoal, existe uma grande questão envolvendo aí. É um planejamento societário e tributário. Por quê? Porque quando ele faz isso, quando ele pega esses imóveis e coloca dentro de uma holding, tá? Que é uma empresa, nessa holding existem várias pessoas jurídicas dentro, tá? São várias empresas, tem vários sócios. Então, com isso, ele deixa de pagar, por exemplo, o ITCD. Quando ele vier a falecer, ele não paga o ITCD para os herdeiros. Por quê? Porque os herdeiros já são sócios de uma empresa na qual aquela empresa dele está dentro. É um pouco complexo? Por isso que eu não quero abordar muito, porque hoje é a primeira aula de vocês de societário. Mas no final de um semestre, quando a gente for conversar, a gente pode muito bem voltar nesse assunto da holding, a gente explica um pouco mais dessa vivência, tá? Porque é um assunto mais complexo. Mas eu já estou colocando para vocês, por quê? Porque quando a gente fala em pessoas e sociedade, a gente tem tanta pessoa física, e essa pessoa pode ser unipessoal ou conjunto de pessoas, tá? Quanto também a gente pode ter pessoas jurídicas dentro de uma só empresa, que é o caso ali de uma holding. Tranquilo? Beleza? A pessoa tem que saber o que é holding? Não. Eu só estou dando como curiosidade, para que vocês saibam que quando o Código Civil ele fala em contrato de sociedade às pessoas, nós já sabemos três coisas. Pode ser uma só pessoa, pode ser pessoas, conjunto de pessoas físicas ou conjunto de pessoas jurídicas. Beleza? Tranquilo? Esse é o primeiro ponto para a gente partir, né? Partir, dar início aqui à nossa discussão, tá? Quando a gente começa a falar um pouco sobre sociedades, logo de início as doutrinas geralmente elas trazem logo as famosas SPEs, tá? As SPEs, elas são um tipo de sociedade, tá? E aqui a gente vai começar a entrar um pouco mais no conteúdo. Elas são um tipo de sociedade de propósito específico. Professor, como assim? O nome já está falando. Ela vai ser criada, essa empresa, para um propósito específico, para fazer alguma coisa. Exemplo disso, né? Muito comum. Na verdade, todas PPPs, parcerias público-privadas, elas são SPS. Olha só as siglas que a gente vai jogar para que vocês já possam se familiarizar. Nas PPPs, nas parcerias público-privadas, as sociedades criadas, elas são sociedades de propósito específico. Então, como é que funciona? Por exemplo, a Prefeitura de Maracanaú comprou um terreno e precisa que seja construída uma praça pública. Só que a prefeitura fala assim, rapaz, eu não quero ter um custo, né, com isso, não tenho um monte de obra para isso, então eu vou contratar a construtora da Jaqueline. Jaqueline tem uma construtora e nós vamos fazer uma parceria público-privada. Ó, Jaqueline, você constrói a praça, em contrapartida você fica isenta de pagar imposto por um ano. Estou dando um exemplo, tá? E isso que a gente chama de parceria público-privada. PPPs, tá? Então, nessa PPPs, por exemplo, vai chegar, então, Jaqueline, eu quero que você construa aqui essa praça. A Jaqueline, ela já tem uma construtora. No entanto, ela vai ter que abrir uma nova pessoa jurídica,
Essa pessoa jurídica é uma SPE, uma sociedade de propósito específico. Nessa nova empresa, essa empresa vai ser criada única e exclusivamente para criar e construir a Praça de Maracanaú. Ou seja, ela tem um propósito específico. Tá? Então, as parcerias públicos-privadas, geralmente, né, elas utilizam de SPE como forma obrigatória. Professor, por que isso? Pessoal, é para evitar ao máximo, por exemplo, uma construtora que faz N coisas, né, ganhar dinheiro ali, ganhar dinheiro acolá, vai fazer uma obra aqui. Não, aqui é uma obra só para a construção da praça. É uma forma de evitar que haja, portanto, algum desvio de dinheiro. Ó, vou lhe dar um dinheiro, sei lá, R$1 milhão, e o seu propósito é apenas construir a praça. Ah, eu vou reformar o banheiro da prefeitura. Não. Aqui é para construir a praça. Tá? Então, existem isso que a gente chama de sociedade de propósito específico, as famosas SPS. Tá? Como eu disse, ela tem um objeto social único, exclusivo, conforme seu próprio nome já indica. Ou seja, ela tem um propósito específico. É uma empresa, ela é criada, no caso, como a gente está falando, exemplo, a Prefeitura de Maracanaú contratou a construtora da Jaqueline. Só que a construtora faz tudo, faz Minha Casa Minha Vida, constrói banheiro, ajeita teto. A Prefeitura fala assim, Jaqueline, eu preciso que você crie uma SPE. Por quê? Porque a gente vai construir aqui uma praça. Então ela cria uma nova pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, na sua maioria das vezes, as sociedades, ela tem prazo de validade, tá? SPS geralmente tem prazo de validade. Então, por exemplo, eu vou criar uma pessoa jurídica agora, a obra vai levar 2 anos, então eu vou colocar aqui 3 anos de vida. Então, geralmente é só para aquele propósito específico, por isso que o nome é isso, né? Sociedade de propósito específico. O artigo 481 do Código Civil, parágrafo 1, ele diz: a atividade ela pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Então, no meu contrato de sociedade de propósito específico, eu posso botar construir apenas a praça, como construir a praça e reformar o banheiro da prefeitura. Exemplo. Ah, mas aí o telhado da prefeitura... Não, aí não se troca. O que eu quero dizer é que, apesar de ser propósito específico, ela pode abranger nesse contrato um ou mais negócios, mas são determinados. Beleza? Tranquilo? Então, essas são as famosas SPE, Sociedades de Propósito Específico. Vocês vão encontrar isso na doutrina, na nossa ementa ela não tá? Mas eu trago para vocês para que vocês já saibam. A gente não vai se prender à ementa, porque a ementa às vezes não traz alguns assuntos específicos do assunto. Tá? Esse aqui é um caso que tem muita prática. Volta e meia, na maioria dos casos, as empresas que trabalham com a prefeitura, que trabalham com o Estado, que trabalham com a União, elas têm esse tipo de sociedade. Então, é uma coisa corriqueira, tá? Muito comum a gente que advoga na área se deparar com uma SPE, tá? Pois bem, essas sociedades, quando a gente vai para dentro da doutrina, né? Eu só quis fazer essa parte da SPE, tá, pessoal? Só para trazer essa observação que alguns livros de doutrina colocam. Mas quando a gente vai falar em direito societário, a gente divide de cara, né? Há uma grande divisão na doutrina empresarial dessas sociedades do direito societário. Existem as sociedades simples, que a gente vai estudar na nossa próxima aula, e elas são sociedades que a atividade não é empresarial. Para uma atividade ser empresarial, olha, lembra aquele artigozinho que a gente estudou no semestre passado? Artigo 966, considere-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e a circulação de bens ou serviços. Então, quando eu falo em atividade empresária, e, portanto, sociedades empresárias, aí sim nós vamos ter uma atividade que ela vai ser econômica e organizada. Lembra disso, da organização? A gente falou no semestre passado, tá? A organização da empresa, ela vai vir com aquela organização dos fatores de produção, por exemplo, a organização da mão de obra, organização dos estabelecimentos, organização dos setores dentro dela, né? Então, isso é que a gente chama de organização da atividade econômica. E para que haja uma sociedade empresária, de fato, ela tem que estar exercendo uma atividade empresarial. Bom? Beleza? Então, nós temos essa grande divisão. Sociedades simples são sociedades
que não busca, não tem essa atividade não empresarial, tá? Exemplo disso, professor. Vamos lá, temos o cara que você e um amigo, deixa eu ver, tem uma loja de quadros. Vocês pintam, né? Fazem artes, né? Beleza. A gente tem uma loja de aqui, mas é uma lojazinha humilde, tranquila. A gente não se preocupa com nada, vende o que dá para vender. Um negócio é muito solto. Pronto. Isso aqui é uma sociedade simples. Você e seu colega, você e seu amigo, vocês têm uma sociedade, né? Mas a sociedade ela não tem uma atividade empresarial. Por quê? Porque ela não é uma atividade econômica, não é organizada, não tem funcionário, não tem divisão de setores, não tem tecnologia investida. É uma coisa muito assim amadora, bem arcaico mesmo. Pronto, isso que a gente chama de sociedade simples. A gente vai estudar isso na nossa próxima aula. Tá? Mas as sociedades empresárias não, aí são sociedades realmente montadas, tá? que visam de fato a produção, a circulação de bens, de serviços de maneira organizada. Organização essa daqueles fatores de produção, mão de obra, tecnologia, capital, tá? Então tudo isso de maneira organizada a gente consegue enquadrar como sociedade empresária, tá? E dessas sociedades empresárias nós vamos ter aqui 7 tipos de sociedade. A gente vai estudar uma por uma nesse semestre, tá, pessoal? Não precisa se decorar agora, não. Tá? Vai estudar uma por uma. Hoje, inclusive, a gente vai estudar 2. Sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Vamos estudar esses 2 tipos societários, tá? A sociedade, além dessas 2, na verdade, existe sociedade limitada. Essa a gente vai demorar mais um pouquinho, vão ser umas 2 ou 3 aulas, praticamente. Sociedade anônima, da mesma forma, 2 a 3 aulas só para ela. E aí depois vem a galera do nome coletivo, da comandita simples e comandita por ações, tá? Que são mais simples. Mas limitada e sociedade anônima representa aí 99% das empresas no nosso país, tá? Então a gente vai se ater muito a essas 2. Essa aula a gente acaba, né? Comum em conta de participação. Na próxima aula, acredito que a gente já entre na sociedade limitada, então a gente vai ficar umas 2 aulas só em limitada e umas 2 aulas só em anônima, tá? Porque é muito conteúdo, tá, pessoal? São as 2 principais tipos societários no nosso país, tá? Representa, como eu disse, 99% brincando de todas as empresas do nosso país, tá? A grande maioria é uma sociedade limitada. A limitada ainda é maior do que a anônima. As anônimas são as famosas SAs. O nosso grupo educacional, ela é uma SA. Tem ações que são vendidas nas bolsas de valores, né? Já a limitada, não. Né? Ela aqui representa 90% dos tipos societários no nosso país, tá? Mas tudo a gente vai estudar aula por aula, sociedade por sociedade. Eu só estou apresentando de maneira geral para vocês. Tranquilo? Beleza? Antes de a gente entrar nessa matéria de falar sobre a sociedade, cada tipo de sociedade, né? Eu queria só chamar a atenção para vocês acerca da personalidade jurídica das empresas, das sociedades. Personalidade, pessoal, fazendo um paralelo aqui com a pessoa física para que a gente possa compreender melhor, a gente adquire personalidade quando a gente tem ali, a gente consegue, portanto, o nosso nascimento, né? O nosso nascimento, ele nos dá personalidade porque a gente cria ali uma documentação. A gente é inscrito no CPF, num RG e uma certidão de nascimento. Então, a partir daí, nós temos personalidade jurídica. Não é isso? Vocês estudam isso lá no Código Civil. Apesar de que o nascituro, a pessoa que está lá na barriga, já tem os seus direitos ali protegidos, não é isso? Mas, de fato, a personalidade ela vem com a inscrição, né, da pessoa, gente, num CPF, num RG, né, numa certidão de nascimento. A empresa é da mesma forma. A empresa ela nasce, ela adquire a personalidade jurídica com a inscrição. Professor, que inscrição é essa? É o registro da empresa. Você tem que ir lá na junta comercial, você tem que ir no cartório, depende de cada situação. Tá? Se for uma sociedade empresária, vai na junta. Se for uma sociedade não empresária, vai no cartório. Tá? Então, para que uma empresa ela tenha sua personalidade jurídica, é preciso que eu vá até a junta comercial, que eu vá até o cartório para
inscrever, para tirar um documento que diz que aquela empresa, de fato, tem personalidade jurídica. E a partir daí, essa empresa ela passa a ter relações econômicas, porque ela agora ela adquire a personalidade jurídica. Beleza? Tranquilo? Daquelas 7 sociedades, 2 são não personificadas. O que isso quer dizer, professor? Que elas não precisam ser cadastradas, ser inscritas na junta comercial e no cartório. É a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação, que é o que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? Na nossa próxima aula, a gente começa a falar das personificadas, tá? Falando sobre sociedade limitada, anônima, como nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, tá? Beleza? Então, hoje a gente vai ver as não personificadas. O que isso quer dizer? Que elas não têm personalidade jurídica. Se elas não têm personalidade jurídica, elas não foram inscritas na junta comercial e no cartório. Tá? Beleza? Vamos entender cada uma para que a gente fique mais fácil essa vivência aqui. É um pouco teórico, eu entendo, mas agora a gente vai começar a entrar um pouco mais na prática mesmo do direito societário. Tá bom? Então, bora lá para a sociedade em comum. O nome já diz, sociedade comum. Ou seja, é aquela sociedade irregular, pessoal. Sociedade de fato. Ou seja, é aquela sociedade que foi criada, mas que não foi levada para o cartório. Mas que não foi levada para a junta comercial. Então, eu, a Jaqueline, a gente se organizou para montar uma empresa, uma sociedade. Falei, Jaqueline, bora montar aqui uma sociedade? Bora. Para quê? Para a gente, sei lá, confeccionar roupas. Eu tenho tecido, você sabe como é que você é expert em fazer o look, não sei o quê. Então eu tenho tecido, a gente pode juntar um útil ao agradável, bora montar uma sociedade aqui de roupas. Aí a Jaqueline, rapaz, na hora, bora lá, professor, simbora. Então eu começo a fazer o contrato social, que é o contrato que vai reger a união dessas duas pessoas, né? Mas só que eu nunca levo para junta comercial. Nunca levei. Então, ela é uma sociedade, de fato ela existe, mas ela é irregular. Por que irregular, professor? Porque ela não foi levada para registro na junta comercial. E por ela ser irregular, ela é uma sociedade, comum. Então não precisa decorar, pessoal. Basta entender. O nome já diz. Sociedade em comum. Bota assim, sociedade comum. Comum é o quê? Não tem nenhum diferencial. Rapaz, essa mochila aqui é muito comum. Ou seja, é muito normal, né? Comum, não tem nenhum diferencial, não tem nada na empresa da mesma forma. Essa aqui é uma sociedade comum. Ou seja, você criou, você está ali com a sua amiga, com o seu colega, com seus sócios, mas vocês não regularizaram a situação da empresa. Então, ela é uma sociedade irregular. Beleza? Tranquilo? Olha o que vai dizer lá no 986, que é um ponto importante. Enquanto não inscritos atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações de organização, pelo disposto neste capítulo, observado subsidiariamente e no que com elas forem compatíveis, as normas das sociedades simples. O que ela quer dizer nesse artigo 986? Enquanto a gente não levar os atos constitutivos, ou seja, o contrato social. Professor, o que é um contrato social? Que eu não sei nem o que é isso. Não tem problema. Contrato social, o nome já diz. É um documento, um contrato. Né? É um documento, depois eu até coloco para vocês no grupo, mas ele é um documento que eu vou ter, né? E que esse contrato é um contrato entre sócios. Por isso que o nome é contrato social, entre sócios. Então, lá vai ter o meu nome, Márcio Gabriel, minha qualificação, juntamente com Jaqueline, fulana de brasileira, a qualificação dela. Juntos irão criar a empresa, sei lá, Márcio e Jaque Confecções. Dando exemplo. Ela vai ter tudo, pessoal. Né? É um contrato entre duas pessoas. Vai ter falando o objeto da empresa. Um objeto vai ser confeccionar roupa. Onde fica a empresa? Vai ficar na Avenida I1, lá de Maracanaú. Um exemplo. Quanto de cota vai ficar para cada sócio? Cada sócio vai receber 50%, 50%. Eu e Jaqueline, cada um vai ficar com meio. Então, tudo é previsto no contrato social. É isso que a gente chama, portanto, de contrato social.
tá? A gente vai estudar mais à frente, existe um outro documento que é igual a esse, igual que eu falo assim, parecido, tá? Mas eles são das sociedades anônimas. E aí vai ter uma diferença. Por quê? Porque quando é uma sociedade limitada, que é a grande maioria, a gente usa contrato social. Quando a gente fala em sociedade anônima, SA, a gente fala em estatuto social. É a mesma ideia, tá, pessoal? Mesma coisa. Só que como lá na SA eu não sei quem são os sócios, é tipo, eu vender ações na Bolsa de Valores, eu não sei quem é que comprou. 10 mil pessoas, não sei quem é. Então não tem como eu fazer um contrato com cada um. Porque o que eu faço é um estatuto logo e você entra naquele estatuto, tá? Mas isso deixa lá para quando a gente for falar de sociedade anônima, tá? Para agora, nesse momento, a gente está estudando sociedade em comum. Então, o que o 986 quer dizer? Que enquanto eu não levar esse ato constitutivo, o que é ato constitutivo? É o ato, é um documento constitutivo, que vai constituir, que vai criar. Então, é justamente o contrato social. Então, enquanto, olha, vamos ler, enquanto não inscritos os atos constitutivos, ou seja, vou traduzir para o cearenseis, né? Enquanto não levar esse documento lá para a junta, né, vai reger essa sociedade, ou seja, essa sociedade ela vai ser organizada, vai ser regida, né, pelo disposto neste capítulo, subsidiariamente e no que for compatível às normas da sociedade simples. Ou seja, como é uma sociedade em comum, se a gente for pegar no Código Civil, são poucos artigos, acho que é do 985 até o 990, são 4 ou 5 artigos só. Então o que ele diz? Olha, enquanto você não levar esse documento para junto, você vai ser classificado como uma sociedade comum. E por ser uma sociedade comum, você vai ter que seguir essas regras, essas leis, esses artigos, do artigo 986 até o 990. Salvo engano, tá, pessoal? Teria que só confirmar. Mas acho que é mais ou menos isso. 985 até o 990. Tá? Beleza, professor. Mas se porventura tiver algum assunto que não esteja previsto nesses artigos, a própria lei já fala. Pelo disposto em capítulo, observadas, e no que com ele foram compatíveis as normas de sociedade simples. Sociedade simples a gente vai estudar na nossa próxima aula, tá? Então, se porventura alguma norma, algum artigo não estiver dentro desses 5, o próprio artigo aqui 986 já diz, ó, no que as normas de sociedade simples. Então, eu vou utilizar as normas da sociedade simples para alguma eventual dúvida que venha a existir. Beleza? Mas o que é importante a gente entender? Sociedade em comum é aquela sociedade irregular. Ou seja, eu tenho um contrato, mas eu nunca levei para a junta comercial. Eu nunca levei para o cartório. Eu nunca regularizei. Por isso que é uma sociedade, ó, comum. E aí vem a pergunta, professor, beleza. Mas como é que é, então? Por exemplo, eu e Jaqueline, nós somos sócios? São. Mas, professor, a Jaqueline nunca levou o documento lá para a junta. Nem você, nem a Jaqueline. Como é que vocês vão, de fato, provar que existe aquela sociedade? Pronto. Aí nós vamos ter que pegar o 987 do Código Civil. E aí eu peço a vocês, quem tiver o Vademeco em mãos, seja pelo celular, seja pelo próprio Vademeco, peguem o artigo 987 rapidinho do Código Civil. Bora lá. O que diz o 987? Os sócios, nas relações entre si ou com o terceiro, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. O que isso quer dizer? Bom, vamos supor que eu e Jaqueline, nós brigamos, abrimos a empresa, né, montamos a empresa, ganhamos muito dinheiro, mas na hora de distribuir o lucro, botou dinheiro no meio e deu confusão. Eu queria mais, Jaqueline não queria mais, aquela briga toda, não sei o quê. Eu falei, Jaqueline, ó, é o seguinte, vamos ter que encerrar aqui nossas atividades, tá? Não vai dar certo, e eu vou entrar com uma ação contra você. Aí a Jaqueline fala assim, mas por mim, por quê? Não, porque você não quer dividir o lucro direito, tá errado. A Jaqueline vai falar assim, pode entrar. Você não tem nada que comprove, não foi levado para a junta, ninguém levou na junta comercial, aqui é a nossa sociedade. Aí que eu vou dizer, opa, calma aí, Jaque. Lá no artigo 987 do Código Civil, diz que os sócios, eles podem comprovar qualquer irregularidade ou qualquer tipo de situação de ligação da sociedade por meio de algo escrito. Então, essa cópia
do contrato social que nós temos já serve como prova. Então, os sócios, eles conseguem provar a existência daquela empresa, daquela sociedade, por meio do contrato escrito. Somente por esse meio. Ou seja, se forem montar uma empresa, vocês aí, uma sociedade, já peguem logo o contrato social. Mesmo que o seu colega fale assim, rapaz, não vou levar agora, não vamos se regularizar agora, não, porque tem um custo, tem que pagar um valor lá na junta, deixa para depois. Pegue logo o contrato social. Né? Por quê? Porque é a única forma de você provar a existência daquela empresa e que você é sócio de outra pessoa, porque não foi averbado, não foi arquivado na junta comercial. Então, se você chegar lá na junta, eu queria saber aqui o contrato da minha empresa. Não tem. Não foi levado. Então, os sócios, conforme o artigo 987 do Código Civil, ele consegue comprovar pelo meio escrito. Tá? Tem que ser um documento escrito, e esse documento só pode ser o contrato social. Tá? E já os terceiros, e aí como é que é isso, professor? Terceiro, vamos supor, eu e Jaqueline, nós temos essa empresa de confecção de roupa. Vamos dar sempre esse exemplo, viu, Jaque? Hoje é contigo aí. Então nós temos essa empresa de confecções de roupa. Beleza, professor. Eu compro, deixa eu ver quem está aqui, quando eu abro aqui. Ops. Eu compro, por exemplo, pronto, vou usar a Nara agora. Eu e a Jaqueline, a gente compra a tinta para fazer a nossa roupa da Nara. Tá? Então, Nara, a gente precisa aqui da tinta vermelha para fazer 10 vestidos aqui para vender na loja, enfim. A Nara, então, nos vende. Ela fala assim, Nara, como a gente não tem dinheiro ainda, vou fazer o seguinte, quando eu vender o produto, eu te pago. Aí a Nara, não, beleza, eu quero entrar no mercado também, então, show de bola. E assim é feito. Vendo as roupas, vendemos, ganhamos aí 10 mil reais. E aí, a gente começa, eu e Jaqueline começa a brigar e não sei o que por dinheiro. Aí a Nara chega e fala assim, epa, pessoal, vi que vocês venderam, né, os vestidos vermelhos, gostaram, ficaram bonitos? Ficaram. Pronto, agora cadê meu dinheiro? A gente vai falar, vixe, agora não tem como pagar mais, quem tá aqui brigando. A Nara, eu não posso ficar nesse prejuízo, pessoal. Eu preciso que vocês me paguem. Então, eu vou entrar com uma ação contra vocês. Aí eu falo assim, beleza, pode entrar. Não está nada regularizado, era uma sociedade comum, ninguém levou para a junta comercial, pode entrar. A Nara, já sabendo, fala assim, mas não precisa você regularizar na junta. Eu, como terceira, ou seja, quem é o terceiro? É alguém externo, que teve algum prejuízo. Como é que ela vai provar a existência da minha sociedade se ela não tem acesso ao meu contrato social? Porque na junta, qual é a ideia de levar para a junta, pessoal? O contrato social, de arquivar na junta comercial, é dar publicidade. No caso da sociedade em comum, não foi levado para a junta. Não tem nada arquivado lá. Então, nesse caso, a terceira, no caso aqui, a Nara, ela não pode ser penalizada por isso. Não pode ficar no prejuízo. Então, o que ela vai fazer? Vai provar por qualquer meio. Professor, o que é qualquer meio? Qualquer meio. Então, por exemplo, ela pode entrar com uma ação, tirar foto, lá, minha e da Jaqueline, dentro da loja. Ela pode pegar o contrato que ela fez comigo, com a Jaqueline, para vender a tinta. Ela pode pegar as gravações do WhatsApp. Ela pode pegar e-mails que nós trocamos. Ou seja, a terceira, a Nara, ela pode se utilizar de qualquer meio, tá, que comprove aquela relação, que prove que existe aquela empresa. Beleza? Traduzimos aí o 987, tá? É isso que vai falar o artigo 987 do Código Civil, tá? Ele vai falar que os sócios, portanto, eles podem provar a existência da empresa por meio do contrato escrito, por algo escrito, que no caso é o contrato social, e os terceiros eles podem provar por qualquer meio. Aí vale o que você quiser, filmagem, foto, vídeo, WhatsApp, contrato feito, o que você precisar para provar a existência, você pode utilizar de qualquer meio. Tranquilo? Por que ele faz isso, professor? Porque o terceiro ele não pode ser penalizado. Ele vai chegar lá na junta, não vai existir o contrato social arquivado. Tá?
Então, não pode ser penalizado sobre isso. E é sobre ser penalizado que é o próximo tema do nosso próximo artigo 990. Abra aí o 990 do Código Civil. Deixa eu abrir aqui no celular. Calma aí. 990. O que vai dizer 990? Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no 1024, aquele que contratou pela sociedade. Bora entender. O que é essa responsabilidade solidária e ilimitada? Tá? Essa e pelas obrigações sociais, tá? O que são obrigações sociais? Obrigações da sociedade. Então, por exemplo, eu e Jaqueline, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente tem nossas obrigações para com a empresa. Então, por exemplo, Jaqueline, eu vou colocar aqui 10 mil reais. A Jaqueline, também, eu vou colocar 10 mil. Beleza, é a nossa obrigação. A gente vai estudar na sociedade limitada, quando a gente for aprofundar mais o assunto, a gente vai ver que existe a ideia da integralização do capital social. O que é isso? Justamente o que eu estou falando. Olha, nosso capital social aqui vai ser de 20 mil reais. 10 mil reais meus, 10 mil reais da Jaqueline. Eu integralizei. O que é isso? Eu paguei. Eu depositei na conta bancária lá 10 mil reais. Agora a Jaqueline só falou que ia depositar e não depositou. Não integralizou. A gente vai estudar isso, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esses são obrigações societárias, obrigações sociais, tá? Então, lá no contrato social tem algumas obrigações que os sócios devem, portanto, executar. Então, muitas vezes é integralizar, pagar pelo valor do capital social. Tem que, às vezes, sei lá, vou ficar responsável pela... Vou chutar aqui. A reforma do prédio. Então, existem as obrigações sociais, são previstas no contrato social. Dessa forma, tá? Eles respondem, é isso que o artigo fala, o 990, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que eu respondo com o meu patrimônio em eventual dívida. Exemplo. Bora lá para a gente poder entender. Tudo tem que dar um exemplo, pessoal, porque é uma matéria um pouco mais rebuscada, essa parte societária, e como é a primeira vez de vocês, a gente vai estar sempre trazendo exemplo que facilita na hora o entendimento de vocês, tá? O que é essa maneira ilimitada? E aqui eu botei subsidiária, mas aqui fala na solidária. Qual é a diferença que existe? A solidária é em relação às obrigações sociais, tá? Como é isso, professor? É como eu disse. A gente colocou 20 mil reais no capital. Eu paguei 10 mil, mas a Jaqueline não pagou. Ou seja, eventual ação que venha a ocorrer, etc., e forem, atrás do capital social, eu e a Jaqueline vamos responder de maneira solidária. Eu e ela vamos responder juntos. Professor, isso é muito, como é que se diz? Errado, né? Porque só o senhor pagou, ela não pagou, aí o senhor vai responder junto com ela por alguma coisa? Vou. Mas, porém, todavia, eu posso depois entrar com uma ação contra a Jaqueline de maneira subsidiária. Esse era o assunto que eu queria tocar, que é a grande diferença que existe. Solidária, eu e a Jaqueline, a gente responde junto. Então, eventual dívida que venha acontecer, eu e ela responderemos juntos. Tá? Tem uma dívida aqui, pronto. Eu e a Jaqueline vamos responder juntos. Mas só o senhor pagou, errado. Quem deveria compor a lead era a Jaqueline. Ela não pagou, não tem problema. O Código Civil diz que os dois passam a responder. Mas aí, professor, é muito injusto. O senhor teve um prejuízo. Só o senhor pagou, ela não pagou. Pronto, o que eu posso fazer? De maneira subsidiária, ingressar com uma ação contra a Jaqueline, pedindo esses 10 mil reais, que ela pague esses 10 mil reais. Beleza? Tranquilo? Ilimitado, o que quer dizer? Ele quer dizer que o meu patrimônio não tem limite, não é limitada. Então, por exemplo, a dívida é de 100 mil reais. Vou chutar aqui. Vamos penhorar nosso capital. O capital é de 20 mil. Eu paguei 10, Jaqueline não pagou nada. A juíza não quer saber disso, não. O código fala que os dois respondem. Então, eles vão penhorar os meus 10 mil, mais 10 mil de quê?
das nossas contas. Por quê? Porque é ilimitada a responsabilidade. Então, ela vai cair sobre nossos bens, nossas contas bancárias, nossos carros, por exemplo, automóveis, sei lá, alguma casa de praia que eu tenha, sei lá, estou chutando aqui, tudo vai responder pela empresa. E eu posso, de maneira subsidiária. O que é subsidiária? Eu sofro e depois eu posso contra-atacar, né? Assim falando. Então, de maneira subsidiária, eu posso ingressar contra a Jaqueline. Tá bom? Tranquilo? Então, a responsabilidade dos sócios na sociedade em comum, ela é ilimitada e subsidiária. Subsidiária por quê? Porque eu posso sofrer algum dano e depois reivindicar esse dano contra a Jaqueline. Tá bom? E o sócio que contratou pela sociedade, responsabilidade, mesma coisa, ilimitada, ou seja, eu respondo pelo meu patrimônio de maneira direta. O que é direta? Pode cair sobre os meus bens. O que a gente acabou de falar. Tá? Beleza? Tranquilo até aí? Dando para entender? Então, isso é o que a gente chama de sociedade em comum. Ela é uma sociedade muito comum, de fato, né? Você não regularizou, os sócios respondem com patrimônio, os sócios respondem de maneira ilimitada, né? Você, para provar a existência, o sócio de maneira escrita, quem é de fora de qualquer meio, por foto, porque não tem documentação essa empresa. Praticamente é isso. É uma empresa que não tem documentação. Só quem tem os documentos são sócios. Por isso que o 987, ele exige que os sócios, para provar a existência, mostrem o documento escrito, que é só ele que tem. Que não está na junta, não está no cartório, ninguém sabe. Tá? Então, a sociedade comum é um tipo de sociedade, como eu disse, irregular. Professor, na prática existe? Existe. Volta e meia, a gente tem casos desse tipo. Né? São pessoas que criaram a empresa, montaram a sociedade, mas nunca levaram para registrar. Tá? Belezinha? Então, isso é o tipo de sociedade em comum. Agora, um outro tipo de sociedade que está muito em alta até nos dias atuais, que é a segunda sociedade aqui que a gente vai estudar não personificada, é a sociedade em conta de participação. Professor, como é que é isso, pelo amor de Deus? Sociedade em conta de participação está muito em alta, por quê? Porque quem usa, geralmente, hoje em dia, são as famosas startups. As startups, elas usam um tipo de sociedade em conta de participação. Então, por exemplo, Márcio, eu vou criar aqui uma startup que vai, sei lá, vender carro pelo aplicativo. Então, um amigo meu, pronto, o Thiago um dia desse me ligou, um amigo, e falou assim, cara, eu preciso criar uma sociedade, tá? Porque tem um pessoal de Minas Gerais e São Paulo que vai investir um dinheiro, né, nessa minha ideia. Eu quero criar um aplicativo para Fortaleza, né? E a gente vai vender carro para o Brasil todo. Só você clicar no seu celular, depositar o dinheiro e a gente leva o carro até você. Então, eles estão criando um aplicativo e lá vai ser essa sociedade em conta de participação. Como é que funciona essa sociedade em conta de participação? Ela é conhecida como sociedade secreta. Na verdade, trata-se de um contrato especial de investimento. Nesse contrato, sociedade em conta de participação, nós temos dois tipos de sócio. Um sócio ostensivo, que é aquele que aparece perante terceiros, que é aquele que responde sozinho pelas obrigações. Exemplo, o Thiago, meu amigo, ele que está com a ideia do aplicativo, ele está criando o aplicativo, mas ele não tem dinheiro. Então, o que acontece? O empresário lá de Minas Gerais fala assim, Thiago, já que você não tem dinheiro para montar essa startup, eu vou investir. Você precisa de quanto? Aí ele precisa de 50 mil reais para montar toda a startup, pagar o cara que vai fazer a arte, o cara que vai criar o aplicativo. Eu preciso de 50 mil reais. Então, o cara lá de Minas Gerais, pufo, tá aqui os 50 mil. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que existem dois tipos de sócio, muito claro, vocês estão enxergando? Um que vai trabalhar e o outro que vai só investir. Esse cara lá de Minas Gerais, o cara não quer estar aqui trabalhando, captando cliente. Ele não quer isso, não. Ele só está investindo. Então, por isso que ele é chamado de sócio participante ou sócio oculto. A doutrina também chama dessa forma. Ele não aparece. Quem aparece, por exemplo, eu, Márcio, vou querer comprar um carro. Baixei o aplicativo e eu falo com o Thiago. Eu não vou falar com um homem, não sei nem quem é, de Minas Gerais.
Não vou falar com ele. Por quê? Porque ele só investiu, pessoal. Ele é investidor. Você já enxerga, não sei se vocês já assistiram, mas passa na, não sei se é na Sony, tem no YouTube, tem vários vídeos, né, que é o The Sharks. Vocês já viram falar isso? Os tubarões, né? Geralmente quem tá lá é o Apolinário, né, que é da Polishop, tem o cara lá, o Caíto, que é da Chili Beans, tem uma morena que é só de startup e investidor anjo. São os 5 caras, né? E você vai lá para tentar vender a sua empresa. Não sei se vocês já viram. Quem não viu, super indico. Eu adoro, eu sou viciado nisso aí. Toda semana, todo dia eu boto no YouTube para ver um novo capítulo, né? Porque na verdade existe um canal por assinatura, mas eles disponibilizam também no YouTube. São os The Sharks, né? Os tubarões, em inglês. Bota assim, The Shark Brasil, tá? E eles são puramente sócios e investidores. O Apolinário, ele é o dono da Polishop. Aí eu chego lá e falo assim, toda hora vai alguém de fora, né, apresentar um trabalho. Então, pessoal, eu criei aqui um aplicativo que vende carro para o Brasil todo. Basta você clicar e em 24 horas o carro estará na sua portaria. O Apolinário achou massa a ideia. Então ele vai lá e injeta dinheiro. Mas ele não vai trabalhar. Ele só quer receber o resultado. Ele quer participar do resultado. Beleza? Tranquilo? Quem responde por tudo? Só eu, Márcio. Não sei eu que estou levando a ideia não é minha, é um tipo de contrato isso aqui. Uma sociedade em conta de participação. Pessoal, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a ideia. Então vocês entram com dinheiro, que eu entro com trabalho. Essa típica frase que muita gente fala é a frase utilizada na sociedade em conta de participação. Olha, você entra com dinheiro e eu entro com o trabalho. Ou seja, a sociedade de conta de participação, nós temos 2 sócios. Um sócio ostensivo, que é aquele que trabalha, que está ali na frente, que aparece perante os terceiros. E existe um sócio oculto. Esse oculto ele só injeta dinheiro. Esse contrato entre o sócio ostensivo e o sócio participante é o que a gente chama de sociedade em conta de participação e é um contrato particular. Você até pode, se você quiser, levar para registrar na junta, no cartório, mas isso não vai alterar em nada o tipo de sociedade. Ela não vai ser uma sociedade personificada por isso, tá? Porque o próprio código já estabelece que ela é uma sociedade não personificada. Olha 1991, depois de tudo isso que a gente conversou. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo. Então, como a gente acabou de falar, quem que vai exercer a atividade? É o sócio ostensivo, é o sócio que está à frente, por isso que é ostensivo. Então, nesse meu caso, é o Tiago, meu amigo que criou o aplicativo, mas não tem dinheiro para criar a startup. Então, é ele que vai estar à frente. Ele precisa de um investidor para essa ideia dele. Então, quem é esse investidor? É o sócio participante que a gente vai já chegar. Então, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade. Participando os demais, quem é os demais? O resto, né, dos resultados correspondentes. Então, o que ele quer dizer? Quem vai trabalhar, quem vai estar à frente do negócio é o sócio ostensivo, inclusive utilizando o seu nome e sob a sua responsabilidade. Eu comprei um carro pelo aplicativo e o carro até hoje não chegou. Quem vai responder? O Tiago ou o homem lá de Minas Gerais? O Tiago, meu amigo, do exemplo. Por quê? Porque aqui é muito claro. Quem responde por sua própria exclusiva responsabilidade. Então, quem responde é o sócio ostensivo. Agora, olha o parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o cívico, que eu acabei de falar agora. Então, terceiro, Jaqueline comprou um carro no meu aplicativo, no aplicativo lá do Tiago. O carro até hoje não chegou. Quem que vai responder por isso? O Tiago. O próprio artigo fala, obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo. E, exclusivamente perante este, o sócio participante nos termos do contrato social. O que ele quer dizer com isso? Que o investidor ele vai ter uma relação, ele vai responder perante o sócio ostensivo somente numa relação contratual.
tá? Nos termos do contrato social. Ou seja, o participante e o ostensivo, eles têm uma relação particular, tá? Então, por exemplo, eu vou chegar e vou baixar esse aplicativo. Vai sair o nome do mineiro, lá, do cara lá de Minas Gerais? Não. Por quê? Porque ele só investiu dinheiro, nem aparece no contrato. É um contrato de participação, um contrato entre eles. O Thiago e o Mineiro fizeram esse contrato, é particular. Beleza? Tranquilo? Então, isso que a gente chama de sociedade em conta de participação. Muito comum nos dias atuais, porque é uma sociedade que tem sido utilizada nas startups. Tá? Então, quase toda startup ela segue por esse tipo de sociedade. Tá? Porque geralmente é isso. É um cara que está ali trabalhando, mas não tem dinheiro, não tem uma grana, ele tem uma ideia, né? E precisa de alguém para investir. Só que esse cara que quer investir, ele, eu vou investir aqui, mas eu não quero me responsabilizar por nada. Eu vou botar 100 mil reais nessa startup, mas eu não quero que nada sobre para o meu nome, pelo amor de Deus. Então, para evitar, foi criado esse tipo de sociedade em que o participante ele não responde por nada, tá? Ele participa do lucro. Ah, vendeu aqui 200 mil reais. Pronto, aí eu participo. Eu investo dinheiro, então tem que ter o meu retorno, tá? Então, é um tipo de sociedade. Só uma observaçãozinha para a gente já encaminhar para finalizar. Se atuar e não responder o sócio participante. Ou seja, se o cara que é mineiro, ele chegar aqui em Fortaleza e sair vendendo carro, sair vendendo pelo aplicativo, ou seja, ele passou a atuar. Aí é diferente. Se ele atuar, aí ele responde. Tá? Geralmente isso não ocorre, mas a legislação já prevê. Se porventura o sócio participante atuar nesse tipo de relação, ele vai responder por perdas e danos, enfim, etc. Né? Então, sociedade em conta de participação, ela é aquela sociedade onde eu tenho um sócio ostensivo, aquele cara que fica à frente do negócio, tá? E ele fica ali trabalhando, ele fecha contrato, ele cria startups, se for o caso de startup, e por trás são pessoas só injetando dinheiro. Você não precisa de dinheiro? Pois está aqui, pois está aqui. Agora, no lucro, eu participo. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, hoje eu queria ver essas duas tipos de sociedade com vocês. Sociedade em comum, como eu disse, sociedade comum. Nunca foi levado para regularizar, nunca foi registrado na junta comercial. E sociedade em conta de participação, a famosa sociedade secreta, né? Porque na verdade existe um sócio que aparece e o outro que você não sabe nem quem é, porque é uma pessoa que só quem sabe é óbvio é o sócio ostensivo. Você que eu falo, o terceiro, né? O terceiro ele não sabe quem é o investidor. Você sabe quem foi que investiu, sei lá, em algum aplicativo, no iFood? Você não sabe quem foi que investiu. É esse tipo de sociedade, quando a pessoa está começando, não tem ainda dinheiro e precisa de um investidor. Beleza? Tranquilo, pessoal? Show de bola? Deixa eu, deixa eu parar aqui. Calma aí, deixa eu fechar. Pronto. Pronto. Voltei aqui. Galera, então hoje a nossa aula foi isso, tá? Já estamos aí. Eu falei que ia passar um pouquinho hoje do horário, né? Porque eu queria falar um pouquinho da aula passada, entrar no nosso conteúdo de hoje, tá? Então, hoje nós vimos então essa parte introdutória do direito societário, falamos sobre sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Na próxima semana, a gente já vai começar a entrar nas sociedades personificadas, tá? E vamos falar sobre sociedade simples e já devemos entrar na famosa sociedade limitada. Praticamente toda empresa no Brasil ela é limitada. Praticamente, estou falando isso todo. Praticamente, você vai pegar aí no seu bairro 10 empresas que estão regularizadas, 7 a 8 são limitadas, tá? Beleza? Galera, então por hoje é só. Alguma dúvida? Alguma coisa? Eu acho que tá tudo certo. Eu vou passar para vocês esses slides, tá? Vou mandar aqui no grupo. E também vou, hoje, se já estiver disponível, eu já posto agora. Se não, à tarde, até às 3 horas da tarde, com certeza, essa aula já vai estar postada para vocês. Tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer quando chegar, porque às vezes demora para subir essa aula, mas assim que estiver pronta, eu já posto para vocês. Tranquilo até aí?
Show de bola. Galerinha, então vou encerrar aqui a gravação. Calma aí. Interromper a gravação.